Muito estimado Padre Kennedy, o senhor dá muita alegria ao coração do bispo por estar nesta missa concelebrando comigo, marcando esta nova etapa do crescimento no seu sacerdócio. Não somente o coração do bispo se alegra, mas toda a diocese, todo o nosso clero. Eu gostaria que o senhor se sentisse mais bem à vontade do que no início do seu ministério. Seja muito bem-vindo ao altar de Deus. Muito querido diácono Gabriel, que está conosco, quero saudar especialmente dois seminaristas, amigos, da Diocese de Guarabira, em Alagoas, aliás, na Paraíba, que estão conosco, o Gustavo e o Everton. Sejam muito bem-vindos, são colegas dos nossos seminaristas em Brasília e sempre que tem alguma pausa lá no seminário, eu já disse para eles, vocês são de muito longe, a Diocese de Formosa está sempre de portas abertas para acolhê-los aqui. Senhora Érica, nossa coordenadora de catequese da paróquia, e querido Robson, catequista, que vai acompanhar esses 8 jovens catecúmenos acolhidos hoje para o batismo na Páscoa, na vigília de Páscoa 2027. Irmãos e irmãs, amados, diletos ouvintes da Rádio Imaculada, a voz da Diocese. Hoje a nossa catedral vive um momento profundamente belo e cheio de significado. A apresentação dos catecúmenos, homens e mulheres, que iniciam oficialmente o caminho rumo ao batismo. A igreja se alegra porque cada catecúmeno é um sinal vivo de que Deus continua chamando, continua tocando corações, continua atraindo almas para a luz divina. Como recorda o próprio rito que estamos celebrando, eles aceitaram o sinal da cruz, que vão ser sinalados daqui a pouco, como chamado ao seguimento de Jesus Cristo. Isso não é apenas um gesto, é o início de uma vida nova. Não há cristianismo sem cruz. E não há amor ao crucificado que não chega também ao Cristo ressuscitado. Este momento, meus irmãos, é profundamente querigmático. A nossa Diocese de Formosa vive o ano 2026, o primeiro ano do caminho rumo ao nosso jubileu áureo, que será celebrado em 2029. E este primeiro ano tem como tema exatamente o querigma, o anúncio fundamental da nossa fé católica, cristã. E o que vemos hoje aqui não é teoria, não é discurso, é o querigma acontecendo. Pessoas que ouviram o anúncio de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e vive entre nós, e decidiram responder ao chamado de Cristo em suas vidas. O catecúmeno nasce do anúncio, como todo catecumenato. Ninguém entra na igreja sem primeiro ser tocado pelo querigma. A oração da coleta da missa de hoje, o Oremos, que nós fizemos no início, nos colocou no centro do mistério. Realizai sempre em nós o mistério da Páscoa. Isso significa que a vida cristã não começa e termina num rito, mas é um processo contínuo. Aqueles que foram batizados na vigília pascal deste ano ainda estão sendo sustentados
pela graça da igreja neste tempo pascal. E vocês, catecúmenos, começam agora o caminho que os levará à mesma fonte, o batismo, onde a Páscoa de Cristo se realiza plenamente na vida de cada pessoa. A igreja primitiva dos apóstolos tinha profunda consciência deste caminho. Aliás, a igreja, no início, era chamada de caminho. Aqueles que estavam nesse itinerário para o batismo, para os sacramentos, para a eternidade. Como isso é fundamental e bonito para nós. Não se tornava cristão de um dia para o outro. Havia um tempo de preparação, de escuta, de conversão, de amadurecimento. Como ouvimos no rito, a vida eterna consiste em conhecer o verdadeiro Deus e Jesus Cristo que Ele enviou. O catecumenato é exatamente isso, um caminho de conhecimento que transforma a vida da pessoa. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, desse 5º domingo da Páscoa, nos mostra uma igreja viva e organizada, missionária, já nos primeiros anos após a Páscoa de Cristo. Os apóstolos escolhem homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Isso revela que a igreja cresce quando cada um assume a sua missão. E hoje nós vemos esse crescimento aqui. Catequistas, introdutores, famílias e comunidade que acolhe vocês para o batismo no ano que vem. O catecúmeno nunca caminha sozinho. Vocês, meus filhos, podem ter a certeza, a igreja vai caminhar com vocês até o dia do santo batismo. Neste ano foi tão bonito. Na quinta-feira santa, eu tive um momento com os 6 que foram batizados este ano, ali no cantinho da igreja, enquanto os padres confessavam. E nós fizemos uma partilha, eu contei para eles a minha vida, como foi minha infância, minha juventude, a minha conversão, minha vida de padre e de bispo. E depois cada um deles foi contando a vida, as experiências muito bonitas, alguns vindo de outras igrejas, vindas de religiões pagãs, e foi uma interação maravilhosa. Isso vai acontecer com vocês também. Na quinta-feira santa do ano que vem à tarde, nós vamos ter esse nosso encontro de partilha, sem pressa, onde nós vamos nos conhecer melhor, rezar, para que o batismo de vocês seja realmente uma grande bênção. A igreja vai acompanhar vocês através do Robson, nosso catequista, da Érica, dos catequistas da paróquia, que vão fazer a parte do bispo, ensinando vocês os caminhos para o batismo. Lembrem-se, não estão sozinhos. A igreja começa como esta luz do círio a iluminar o caminho de vocês para o batismo a partir de hoje. E aqui entra novamente o querigma. A igreja cresce não por estratégias humanas, mas porque o anúncio de Cristo continua vivo. Nós temos aqui hoje também o Tadeu, cadê ele? Está ali, que está pregando para as mulheres que têm dificuldades de engravidar. Ele veio lá de Brasília. É uma alegria, seja muito bem-vindo, o irmão que a gente ama muito, que hoje pregou para as mulheres e amanhã vai rezar com cada uma delas e seus maridos. Como isso é importante, né, para a nossa comunidade. O que está acontecendo com vocês, catecúmenos, é fruto deste anúncio que ecoa na Diocese de Formosa, neste tempo especial de preparação para o nosso jubileu no ano 2029.
O salmo que nós cantamos hoje nos diz: Senhor, pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. Isso é para vocês que hoje entram nessa igreja para abraçar o caminho do batismo. Na segunda leitura, São Pedro traz uma imagem fortíssima. Vós sois pedras vivas. O batismo não é apenas um rito pessoal. Ele insere a pessoa numa construção maior, a Santa Igreja de Cristo. Vocês serão, pelo batismo, parte deste edifício espiritual. Não serão espectadores, mas membros vivos da Santa Igreja. E aqui está algo muito importante: ninguém se batiza sozinho. Olha que bonito isso. Eu não posso me batizar, é a igreja que me batiza. A fé é sempre recebida. Nós recebemos a fé. Por isso o rito pergunta: o que pedes à igreja de Deus? Quando perguntei na entrada da igreja hoje, no início do rito. E a resposta de cada um deles foi: a fé. O que um pai e uma mãe devem dar para os filhos? Em primeiro lugar é a fé. O que é uma pessoa nesse mundo sem fé, gente? Não é nada. A fé é tudo. A fé é a grandeza da nossa alma, da nossa vida. A fé é um dom, é graça divina, é kairós, é tempo de Deus, é transmissão. A igreja gera seus filhos na fé, na pia batismal. Vocês não imaginam a alegria do meu coração e dos nossos catequistas, né, Érica? De receber esses meninos. O carinho que a nossa catequese tem para preparar esses ritos. E depois na quaresma a gente vai viver aqueles momentos bonitos. Hoje é uma introdução, é uma acolhida, mas os ritos, a entrega do Pai Nosso, a entrega do Creio e assim por diante. Na igreja primitiva, os catecúmenos entravam na igreja até a homilia. E eles deram despedida porque são pagãos, não são batizados. Mas nós vamos permitir. Mas terá o dia que eles vão professar a fé, vão rezar o creio, vão receber a oração do creio num pergaminho bonito e vão rezar com a comunidade professando a fé. E o evangelho de hoje nos leva ao coração de tudo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O catecumenato não é um curso. O Robson não vai dar um curso para eles. Vai dar um ensinamento, uma vivência, caminhos de vivência, de conhecimento das belezas de Deus. Que coisa maravilhosa! Não é apenas uma preparação intelectual, mas é vivência da fé. E nós temos esse cuidado de colocar um catequista de profunda fé, de profundo amor à liturgia, de profunda comunhão com o bispo, com a igreja, para lapidar o coração desses meninos, desses jovens, para que no dia da Páscoa eles possam se emocionar com a água que vai escorrer como a água que jorra do lado do templo sobre os seus corpos. E naquele momento eles vão nascer de novo para a eternidade. E esse tempo, meus filhos, é um encontro que vocês farão com uma pessoa na catequese. Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, porque conduz, Ele é a verdade, porque revela, Ele é a vida, porque nos transforma. Jesus diz ainda algo muito profundo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Isso significa que Deus tem um lugar para cada um de nós, irmãos. E vocês que entram no catecumenato estão começando a descobrir esse lugar, preparado por Deus desde toda a eternidade. Nesse 2 de maio nós lembramos Santo Atanásio. E a leitura dele hoje no ofício das leituras
começa dizendo de Jesus que já existia desde todo sempre, porque Ele é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Os padres da igreja, aqueles grandes sacerdotes e teólogos, alguns não eram padres, dos 5 primeiros séculos da igreja, falavam com grandeza e beleza sobre esse caminho do catecumenato. Santo Agostinho, no século IV, V, dizia: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. O catecumenato é exatamente esta inquietação que encontra direção. São Cirilo de Jerusalém, grande catequista do século IV, ensinava aos catecúmenos. É uma palavra de quase 1900 anos que chega para vocês nesta noite. Já fostes escolhidos, já fostes inscritos, o nome de vocês já está na catequese, mas ainda não recebeste o selo. Preparai o coração, o selo é o batismo, que marca a alma. Por isso vocês vão preparar. Ou seja, há um tempo de preparação interior profunda, não apenas externa. E São João Crisóstomo, outro grande catequista, que deixou para nós catequeses maravilhosas para a Quaresma e para a Páscoa, do século IV, dizia que o batismo é como um nascimento. Aquele que entra nas águas sai nova criatura. É isso que vocês vão viver na vigília pascal do ano 2027, que já está próximo. O rito que hoje celebramos é extremamente significativo. A marca da cruz na fronte que vocês vão receber agora, nos ouvidos, nos olhos, na boca, no coração. Isso quer dizer que Cristo quer tomar toda a vida de vocês. O pensamento, o olhar, a escuta, a palavra e o coração. Não é uma fé superficial, é uma transformação total. A oração do pós-comunhão deste 5º domingo da Páscoa, que nós estamos celebrando, pede: fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciaste nos mistérios celestes. Esta oração de hoje, depois da comunhão, é para aqueles que nasceram na Páscoa, na vigília passada. Mas insere vocês também nesse contexto. Isso é o batismo, passagem, é Perachev, é Páscoa. Saída da antiga vida, entrada na nova vida. Saída da vida de pecado e entrada na vida da graça. E esse processo já começa em vocês. E nós estamos muito felizes por isso. Meus queridos irmãos presentes nesta missa, agora falo para vocês. Este momento também interpela todos nós da paróquia, da comunidade. O rito pergunta aos presentes se eles estão dispostos a ajudar os catecúmenos. E todos respondem: estamos, ou estou. Isso não é formalidade, é um compromisso. Todos vocês, toda a paróquia deve rezar por eles. E deve acompanhar a liturgia que vai nos conduzir a esse desaguadouro da graça de Deus na vida deles pelo batismo. A comunidade ela é responsável por testemunhar a fé. Não só os catequistas, não só os sacerdotes, não só os diáconos, os seminaristas, as religiosas, não, toda a comunidade, todos nós. E aqui está uma exigência querigmática para todos nós. Não basta termos recebido o anúncio do querigma um dia. Precisamos ser anunciadores. Ah, mas eu não sei falar. Anuncia com a vida.
com seu testemunho lá com seus funcionários, com seu patrão, nos negócios, no relacionamento com as pessoas no trabalho, no dia a dia do nosso bairro, da nossa rua, dando um bom dia alegre para os vizinhos, até aquele vizinho da cara feia, esquisito, pagão, que não gosta de Deus, vai ficar assustado, mas ele me dá bom dia e me deseja paz. Isso é evangelizar, isso é falar de Deus com a vida. A Diocese de Formosa está vivendo o ano do querigma, e isso significa que cada batizado da nossa diocese, que é quase 500 mil pessoas na nossa diocese, creio que umas 300 mil pessoas da nossa diocese tenham recebido o batismo. Deve, todos os batizados, voltar ao essencial, anunciar Jesus Cristo com a vida, inclusive para os filhos, para os netos, para todos da família. Porque não adianta ensinar com palavras e não testemunharmos com a vida. Os catecúmenos, que hoje entram para esse rito de acolhida, vão aprender muito mais com o exemplo de todos nós do que com os discursos. Queridos catecúmenos, vocês estão começando um caminho exigente, mas maravilhoso. Haverá lutas, dúvidas, desafio. Lembrem-se, o diabo vai tentar muitos de vocês para não perseverar. Quando vier aquela coisa no coração, para que isso? Você fala, vá de retro, Satana. Vai para longe de mim, Satanás. Porque o demônio vai tentar vocês muito. Por isso o catequista vai estar de olho. Qualquer angústia, fala com o Robson, e ele vai estar orientando vocês, orando com vocês, para que o demônio não tenha força. Porque o diabo vai competir agora com Cristo. E vocês também que vão receber a crisma, os que já estão na catequese, que vão crismar no ano que vem, o demônio também vai tentar vocês, para vocês entrar na vida de pecado e não poder crismar. É assim a vida. A nossa vida é uma luta. Mas haverá também graça, haverá luz. Muitos de vocês, a família vai dizer, mas o que está acontecendo? Você está diferente. É a luz de Deus. Permaneçam firmes, escuta a palavra e vivam com o coração ligado a Jesus. Confia na igreja, meus filhos, porque a igreja é mais do que o bispo, mais que o papa, mais que os sacerdotes, os diáconos. A igreja é o mistério do ressuscitado. A nossa igreja é a epifania do ressuscitado nesse mundo. Eu, na altura dos meus 66 anos, eu não saberia viver sem a igreja, sem o sacrário, sem o rosário, sem o confessionário, sem a Sagrada Escritura. Não dá, sem os sacramentos. E lembrem-se, o batismo que vocês receberão no ano que vem, na vigília, não será apenas um rito, será uma vida nova. Vocês vão nascer para a eternidade. Vocês serão configurados a Cristo. O batismo nos insere no mistério da morte de Cristo e da sua ressurreição. Feitos filhos de Deus e membros da sua igreja. Que Nossa Senhora Imaculada Conceição, nossa excelsa padroeira e padroeira desta catedral e de toda a diocese, acompanhe cada passo de vocês, dos nossos catequistas, nesse caminho catecumenal. E que sob o olhar materno dela, possamos todos caminhar com fidelidade rumo ao Jubileu 2029, renovando a fé, fortalecendo o anúncio e vivendo plenamente a graça da salvação em Cristo. Assim seja. Amém.